Este vídeo é para quem não é profissional e precisa realizar uma porta de um jeito simples e fácil. Lembrando que, se sua porta já foi realizada uma vez, você precisará aplicar apenas uma demão de verniz. Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, dê um joinha e vamos ao vídeo. Você irá precisar de 1/4 de verniz, um pincel de 1,5 polegadas, 1 litro de água ras, uma bandejinha pequena para pintura, um rolo de espuma 15 centímetros, uma fita crepe, uma folha de lixa 150, uma 180 e uma 220. Primeiro, você irá proteger o piso com papel e também com a fita crepe você irá proteger o piso próximo ao batente com a fita crepe e também na parede do lado das guarnições, para que não suje a parede com o verniz. Então você irá diluir o verniz colocando meia latrinha de verniz e aproximadamente 100 ml de água ras. Você irá precisar lixar a porta com a lixa 150, sempre no sentido das veias da madeira, ou seja, de cima para baixo, exercendo um pouquinho de força para que possa eliminar todos os fiapos da madeira. Terminando de lixar, você irá tirar o pó com uma brocha para que elimine todo o pó, para que assim você possa aplicar o verniz. Você irá passar o verniz com o pincel nos cantinhos da porta e do batente, que são os cantos que é um pouquinho mais difícil, né, para fazer com o rolo. Então você vai passar nos cantinhos do batente, na cabeceira da porta. Se escorrer um pouquinho de verniz na porta, você espalha ele com o pincel, para que quando você for passar o verniz com o rolinho, esse verniz que escorreu não tenha secado, né? Você pode usar o verniz brilhante, pode ser também o verniz neutro, né, que seria fosco, e também o verniz acetinado. O brilhante, ele tem um brilho intenso, e o acetinado, ele tem um leve brilho, e o fosco não tem brilho nenhum, a madeira fica com aparência de natural. Eu particularmente gosto de um acabamento brilhante, né? Mas tem muitas pessoas que preferem fosco. Então fica a critério de cada um. Você vai aplicar o verniz primeiro sobre as guarnições, né? Usando o rolinho. Não precisa encharcar muito o rolo com verniz, para que assim o verniz não fique escorrendo, né? Depois que você aplicar o verniz, espera uns 5 minutinhos e você repassa o rolinho, né, onde você já aplicou o verniz, sem a necessidade de colocar mais verniz no rolo. Então o rolo vai estar quase seco, né? E aí você vai repassar o rolo de leve para que assim o verniz fique lisinho.
Então você passa no batente, né? Não tem necessidade de exercer força, né, na repassada. E aí você vai vendo que o resultado vai ficando ótimo. É um trabalho simples, sem dificuldade, que qualquer um pode fazer. Porque quando você precisa organizar apenas uma porta e vai contratar um pintor, um pedreiro, então ele vai te cobrar um valor aproximadamente de 400 a 600 reais para envernizar uma porta. Se você tiver 3 portas para envernizar, o preço é o mesmo. Porque para o trabalho ficar bom, é necessário 3 demãos de verniz. E cada demão de verniz é um dia. Porque você vai aplicar a primeira demão, no dia seguinte você vai lixar com a lixa 180, né? Não precisa exercer muita força, que é só para tirar os fiapos de madeira. E também lembrando de tirar o pó com a brocha, né? Ou um pincel largo, seco. E você vai aplicar a segunda demão. No terceiro dia, a mesma coisa. Você vai lixar com a lixa 220, que é uma lixa mais fininha, que é só para tirar os últimos pelinhos, né, fiapos de madeira que ficou. Com 2 demãos de verniz fica bom, mas eu prefiro aplicar 3 demãos de verniz para ficar um acabamento excelente. Então, quando você for aplicar na porta, você vai fazer os cantinhos com pincel e em seguida continuar o processo com o rolo, sem necessidade de encharcar muito o rolo, para que assim o verniz não escorra sobre a porta. Quando você for pintar o outro lado da porta, você coloca um calço para a porta não fechar no batente, que se fechar vai marcar. Você passa com o pincel próximo às dobradiças, né? Com cuidado para não sujar as dobradiças com verniz. Se preferir, pode cobrir as dobradiças com a fita crepe. Então, se sua porta tiver com a fechadura, você pode remover os espelhinhos para que assim não suje os espelhinhos com o verniz. E também, se tiver um pouquinho de habilidade com o pincel, não tem necessidade de remover os espelhinhos. Se acontecer de você sujar os espelhinhos com verniz, no dia seguinte você pode estar limpando o espelhinho com um paninho levemente umedecido com água rasa, que aí você vai conseguir tirar aquele verniz que ficou sobre os espelhos. Quando for passar na porta, você pode encharcar um pouquinho o rolo e procure aplicar o verniz exercendo uma leve pressão sobre o rolo, para que o verniz espalhe melhor na porta. Sempre o sentido de cima para baixo, não precisa de muita pressa, né? Esse processo todo para envernizar a porta e o batente, normalmente qualquer pessoa, né, que mesmo que não tenha nenhum conhecimento de pintura, no máximo 2 horinhas de serviço ele consegue executar. Então, você seguindo esse processo, você verá que sua porta irá ficar com acabamento
ótimo, lisinha, sem nenhum pelo, evitando assim ficar agarrando poeira na porta. Então, basta você seguir esses passos que você terá uma porta linda e sem custos, né? Com o profissional. Aí você pode observar que já está ficando um acabamento excelente. Você é capaz de executar esse serviço. Pode confiar.